Olá, queridos! Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, é mais um dia, mais uma vez uma alegria poder ter você aqui com a gente no nosso canal. Você que já é um atraído pela Palavra de Deus e você que está chegando pela primeira vez. Lembrando, estamos no mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Então todos nós somos convidados a lermos, a meditarmos, a voltarmos o nosso coração para a Palavra de Deus. A palavra que é sustento, que é direção, que é auxílio para cada um de nós. Então, nós precisamos, temos que viver dessa palavra. A palavra de Deus precisa ser norte e direção para a nossa vida. Não só no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas em toda a nossa vida. Em tudo aquilo que fizermos, em tudo que realizarmos, em tudo que vamos desenvolver. Bem, na liturgia de hoje, nessa terça-feira, a primeira leitura, então depois de ontem celebrarmos o dia, a gente saiu um pouquinho da sequência para celebrar a festa da Natividade. Hoje a gente volta para a carta de São Paulo aos Colossenses, né? Onde ele vai dizer: irmãos, vivam em Cristo Jesus. Por quê? Porque a comunidade de Colossa, diante dos problemas da vida, diante das realidades que estavam vivendo, diante das situações que eles estavam passando, diante do contexto social e exterior, eles estavam deixando de olhar para o Senhor e viver de Deus. Estavam querendo viver de si mesmo, viver de desculpas, viver de porque está muito difícil, porque as coisas não são favoráveis. Eles estavam querendo viver dessas realidades distintas, que não são próprias de uma vida cristã. Então, São Paulo vai rapidamente chamar a atenção deles, dizendo: para de dar desculpa, porque a vida não são problemas, a vida não é só problema, a vida não é só dificuldade, a vida não é só... Calma, porque nós precisamos viver de Cristo, né? Viver de Cristo, a partir de Cristo e para as coisas de Cristo. Então não é viver por problemas, viver de dificuldades, de tribulações. Também ele vai dizer que nós precisamos nos apoiar na fé e na gratidão a Deus. A fé, ela vai nos ajudar a suportar as lutas e o que temos que passar. E a gratidão vai nos ajudar a estar sempre com o coração aberto e livre para enfrentar o que temos que enfrentar e para passar pelas coisas. Então nós precisamos, todos os dias, pedir ao Senhor para que inflame em nós a chama da fé, para que a gente viva com os olhos da fé, daquilo que a gente não enxerga ainda, não entende, não compreende, às vezes também nem aceita muito bem, mas nós vivemos a partir do Senhor. E o Evangelho vai trazer para nós que nós fomos enxertados em Deus pelo batismo. Então, com Ele morremos para com Ele ressuscitar. Enxertados em Deus pelo batismo, nós somos libertos do pecado original, mas também somos feitos para o céu. Se abre para nós uma realidade de começar a viver para o céu. Então eu não vivo para as coisas... Se eu vivo para o céu, significa que eu não vivo para as coisas desse mundo, as realidades presentes e palpáveis. Então, isso me dá uma certa libertação, que eu não tenho que me preocupar somente com as coisas desse mundo palpáveis. Por exemplo, os problemas, as dificuldades que temos, as tribulações que passamos, as situações adversas que vamos vivendo, elas são desse tempo presente. Então, elas não vão estar presentes no céu. Então eu posso entender que elas vão passar e não vão durar eternamente. Elas são para hoje, mas não são para amanhã, não são para a minha vida inteira. Então isso vai acalmando o meu coração e vai me tirando do desespero. Porque a grande dificuldade que nós temos muitas vezes é não compreender os processos de Deus, é não compreender as obras do Senhor e o que Ele vai realizando e nos deixarmos levar pelo desespero. O desespero de que hoje eu estou sofrendo, hoje eu estou passando por uma dificuldade, hoje eu não estou aguentando. Mas a vida não é só esse hoje. Tem um amanhã, tem um depois, tem uma continuidade. Então, pela fé e pela esperança em Deus, eu vou começando a tentar passar pelo que tem que passar, entendendo que se eu for fiel a Deus nessa dificuldade que eu estou passando, se eu for fiel a Deus no meu hoje, eu vou ter um amanhã na presença do Senhor. Nas mãos dele eu vou estar. Então é assim que a gente precisa caminhar, entendendo que a vida não é só o sofrimento de hoje, mas a vida é passar pelos sofrimentos de hoje
para viver uma vida em Deus no amanhã que vai chegar. No Evangelho, a gente vai ver que Jesus sobe a montanha para rezar e passa a noite inteira rezando, porque quando ele vai descer, ele vai chamar os 12. Então isso mostra para nós que sempre antes de uma grande decisão, a gente precisa rezar, precisa estar em comunhão com Deus para as grandes decisões da nossa vida, precisa estar em comunhão com Deus para que Ele fale aquilo que a gente tem que fazer, para que Ele nos ajude a discernir, a ter sabedoria suficiente para fazer o que é preciso fazer, porque nós fazemos uma obra que é dele, em nome dele, então tem que ser também com o auxílio dele. Por isso não podemos deixar de rezar. Como eu já ensinei várias vezes e vou voltar mais uma vez aqui, quando a gente tem uma coisa importante para fazer, a gente reza pelo anjo da guarda da pessoa, reza pela pessoa, para que a situação e a conversa e o assunto se resolvam da melhor maneira segundo a vontade de Deus, tá? O Evangelho também vai terminar dizendo que todos os que chegaram enfermos, com endemoniados, com alguma dificuldade, foram curados. Porque essa é a grande obra que o Senhor faz, de curar, de restaurar. E isso é que vai ser a justificativa para o que ele diz um pouquinho antes, para o que São Lucas vai dizer um pouquinho antes, que Jesus escolheu, inclusive, Judas, aquele que ia trair. Porque Jesus, até o fim, tinha esperança e acreditava que ele poderia fazer uma boa escolha, que Judas poderia escolher outro caminho. Então, até o fim, Jesus estava acreditando nisso. Por quê? Assim como ele foi capaz de curar tantas pessoas, ele achou que talvez ele pensava e acreditava que ele poderia fazer isso também na vida de Judas. Poderia ajudá-lo a tomar uma outra decisão, a fazer uma outra escolha. E isso é o que também Deus pede a cada um de nós. Porque muitas vezes nós temos posturas de traidores. Porque a gente escolhe o pecado e não escolhe a Deus. A gente escolhe a nós mesmos e não escolhe a Deus. Isso são posturas de traição. Mas o Senhor não deixa de acreditar em nós. Até o fim, Ele acredita em nós. Porque o grande objetivo de Deus na sua obra é salvar a cada um de nós. Então seria contraditório se Ele simplesmente excluísse a gente porque somos pecadores, porque somos falhos ou somos limitados. Isso iria contra a própria... Isso iria contra... Como é que é a palavra? Isso iria contra a própria índole de Deus, a própria essência de Deus. Porque a essência de Deus é salvação, é amor, é reconciliação. Então Deus sempre quer se reconciliar com o homem, sempre quer dar uma chance, sempre quer trazer de volta, sempre quer chamar a conversão. Só que a questão é que muitas vezes nós não permitimos que Deus seja Deus e faça o que Ele tem que fazer. Então muitas vezes o nosso coração não se abre para o florescer que Deus quer fazer. Então as coisas não acontecem. Mas Deus até o fim acredita em cada um de nós. Então nós precisamos entender, Deus acredita em mim, eu preciso então acreditar um pouco mais. Eu preciso então deixar com que Deus faça a sua obra na minha vida para que todas as coisas sejam transformadas. Aquilo que você não pode fazer e não pode realizar, Deus pode realizar em você. Mas é preciso que você deixe, é preciso que haja abertura, é preciso que haja caminhar, é preciso que haja liberdade para Deus, né? Que naquela música tem liberdade aqui, Espírito de Deus. É preciso dar liberdade a Deus para Ele fazer. É preciso dar liberdade a Deus para Ele realizar, para que as coisas aconteçam. Então abramos o nosso coração e deixemos Deus ser Deus da nossa vida para que todas as obras Ele realize. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.